Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E ontem foi aquele dia que o sentimento de FOMO, principalmente aqui da minha parte, tá? Eu desse lado aqui, eu Guitelis, ontem senti muito FOMO acontecendo no mercado. A gente teve o Bitcoin simplesmente fazendo um baita do engolfo de alta aí na data de ontem e eu vou mostrar para vocês através de análise o que isso mudou, se a gente ainda continua com expectativa ou não de pullback, e a gente também vai comentar como que devemos nos comportar exatamente nesses momentos que o sentimento, que a emoção, ela aflora e ela faz com que você toma decisões de maneira emocional e não de maneira racional, beleza? A gente vai se debruçar em cima de métricas, a gente vai falar tudo isso na análise de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, primeiro ponto aí, antes da gente entrar dentro dos dados, eu queria falar para você que eu também sou um analista onde eu construo indicadores, tá? Indicadores onde eles vão me mostrar alguns movimentos. Tenho esse indicador que eu construí sobre altcoin season para a gente saber se a gente está dentro de uma fase de altcoin season ou não. E também tem indicadores como esse daqui que sempre nos mostra fundo e topo do mercado, tá? Esses dois indicadores foi construído por mim, construí eles para dentro da comunidade on-chain, para dentro dos membros da comunidade on-chain, tá? Isso daqui é de autoria minha. Não só esses indicadores, como outros indicadores também. E o que eu quero te dizer, o que eu quero te lembrar é que na jornada 10x que vai acontecer na segunda-feira às 8 da noite, você vai ter a oportunidade de ter acesso a todos esses indicadores, você vai ter a oportunidade de aprender tudo aquilo que eu faço, de entender exatamente como que eu tomo as minhas decisões. Eu vou te passar exatamente o passo a passo, um plano prático para que você consiga ter acesso a tudo isso. E de quebra, você ainda pode levar uma Ledger de presente. Sim, cara, eu vou abrir a caixa de Pandora, eu vou te explicar como que eu faço tudo isso, como que você faz para ter acesso a todos esses indicadores e ainda você pode sair com uma Ledger no bolso. Eu não sei se você sabe, mas o custo disso daqui no Brasil pode chegar a R$ 1.500, tá? O evento Jornada 10x é 100% gratuito. Vai acontecer a transmissão na segunda-feira, às 8 da noite, e essa transmissão ela não é aqui dentro do canal do YouTube, é dentro da minha plataforma. Então, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página de cadastro, onde você vai colocar seu nome, seu e-mail e seu telefone. Através dessas 3 informações, você vai receber o link no dia do acesso. Na segunda-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, você vai receber um link ali para você poder acessar e assistir essa Masterclass, beleza? Então clica aí na descrição do vídeo, vai lá na Jornada 10x e faça o seu cadastro, beleza? Bom, ontem a gente teve Bitcoin subindo aí bastante, tá? A gente vai falar sobre esse candle que nós tivemos aqui, o candle verde, tá? Eu sempre analiso o fechamento, então a gente não vai olhar para o candle de hoje, a gente vai olhar para o candle de ontem, para entender o que aconteceu. Olha só, se a gente vê durante essa movimentação de alta aí que nós tivemos na data de ontem, essa movimentação aqui, ela ainda continuou trazendo divergência dentro do MVRV. Olha só que a gente tem um topo mais alto no preço aqui, sendo que o MVRV está fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior. O que é o MVRV? Tá? Algumas pessoas simplesmente acham que é mais um indicador aí na sua frente. MVRV significa Market Value sobre Realized Value. Traduzindo isso para português, valor de mercado dividido pelo valor realizado no mercado. Simplificando isso para você, porque mesmo assim isso pode parecer complexo. Isso significa que quando o MVRV ele está subindo, olha só, quando a gente tem esse indicador subindo, isso significa que o Bitcoin, a gente está olhando para o MVRV do Bitcoin, isso significa que o preço do Bitcoin está subindo, o valor de mercado dele está subindo e
esse valor está sendo maior do que as realizações que a gente está tendo no mercado, realizações de lucro. Quando o MVRV está caindo, isso significa que o preço do ativo ele está subindo menos ou caindo mais do que as pessoas estão realizando dentro do mercado. Então isso daqui é um baita do indicador, não é só mais um gráfico na nossa frente para a gente encontrar uma divergência. Não, eu estou te explicando o fundamento por trás desse gráfico. Isso daqui, quando ele está caindo, mostra que a gente está tendo muitas pessoas realizando ao ponto de, mesmo o preço estar subindo, a gente está tendo mais realização do que simplesmente uma movimentação de alta. Olha só, a gente olha aqui para as realizações de lucro, a gente vê, cara, que tivemos realizações ali de 1 bilhão e 500. Depois a gente teve mais uma realização de 1 bilhão e 200. Na data de ontem, a gente teve mais uma realização de 486 milhões de dólares. Essas realizações de lucro aqui é o que faz exatamente com que o MVRV ele indique para baixo. E por que que a gente analisa para ver se tem uma divergência ou não dentro do RSI? Porque se a gente tiver uma divergência, do RSI não, do MVRV, porque se a gente tiver uma divergência dentro do MVRV, significa que os vendedores eles estão mais presentes do que os compradores no mercado. E tudo que rege o preço de qualquer ativo, seja do tomate na gôndola, seja o quilo do arroz, seja o preço do Bitcoin, é oferta e demanda, galera. Se a gente tem pessoas vendendo o ativo e menos demanda entrando por aquele ativo, em um determinado momento o preço ele não consegue se sustentar dentro de zonas e ele volta e nos entrega um pullback. Então, olhando para isso daqui, eu vejo claramente que a gente ainda continua com dados on-chain apontando que a região que nós estamos, ela ainda é uma região de topo, mesmo que o Bitcoin tenha subido na data de ontem. A gente vai se debruçar em cima de métricas, tá? No final eu ainda vou falar para você qual que é um plano prático. Porque um investidor, um analista, ele deve olhar para suas teses, ele deve fazer sua análise ali e no final de tudo, ele deve se perguntar, tá bom, e o que eu vou fazer caso o preço vá para lá ou caso o preço vá para cá? Então, exatamente, no final, a gente vai chegar nessa conclusão. Do que a gente deve fazer? Estamos simplesmente cavando informações aqui, analisando, porque, saca só, como eu falei com você, ontem eu tive muito FOMO. Ontem à noite, eu sentei na mesa para jantar com a minha esposa, e aí eu tava comendo e balançando a cabeça, eu expresso muito os meus sentimentos, tá? Então, meu rosto, você pode ver que ele tem muita marca de expressão. Eu tava jantando ali com ela e, balançando a cabeça, ela me perguntou, o que foi? O que você tá pensando aí? Falei, trabalho, ela quis entrar no assunto e tal, eu expliquei. E o que eu falei pra ela na data de ontem foi, eu posso estar errado na minha tese de pullback. Pode ser que eu não esteja olhando pra alguma coisa. Pode ser que a minha análise ela está errada. E já faz algumas semanas que eu estou com essa análise, buscando um pullback, tá? Esperando uma próxima oportunidade de compra. E esse foi mais ou menos o tema do jantar ontem. E deitei, dormi, acordei ali e o meu sentimento nesse momento, ontem foi um sentimento super de FOMO, né? Que minha tese pode estar errada, que eu deveria me expor mais ao mercado. Cara, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais caixa, eu também quero comprar um pouco mais. E aí sempre dá aquele sentimento, né? Compra dentro dessa região mesmo, porque no longo prazo não faz diferença alguma. Só que como tem pessoas que exatamente demandam da minha decisão, não é bem assim, compra nessa região que daqui 3 anos vai estar tudo bem. Não é bem assim que eu jogo esse jogo, beleza? Então quando eu olho para isso, hoje de manhã eu acordei, voltei para dados, analisei os dados e simplesmente vejo que a gente ainda continua com essas características de formação de topo. Primeiro ponto, dados on-chain apontando isso daí, tá? Realizações de lucro à torto e à direita. À torto e à esquerda, sei lá como que é que fala isso daí. E quando a gente olha o que aconteceu ontem, a gente acabou ali liquidando algumas pessoas que estavam apostando em long, tá? Então a gente teve... long não. Opa, que a gente tem que olhar para short aqui. Não. Sim.
Não. Sim, a gente tem que olhar para short aqui. Ontem, a gente acabou liquidando algumas pessoas que estavam apostando em short, tá? Isso daí, só considerando as 3 principais corretoras, foram por volta de 830 milhões... Não, tô olhando em Bitcoin. Pô, hoje tá treta aqui. Calma aí, galera. Calma aí, em dólar. A gente teve uma liquidação ali de 30 milhões de dólares, tá? 800 milhões era muito, por isso que achei meio suspeito. A gente teve uma baixa liquidação ali. E a gente ainda não liquidou geral ainda em long. Veja que a gente liquidou apenas nesse dia aqui, quando a gente teve a queda, que foi antes de ontem, a gente liquidou ali mais ou menos 100 milhões de dólares. E se a gente olhar para a quantidade que a gente tem em liquidação, olha só, se a gente puxar aqui, ó, o último mês, a gente vai ver que ali na região dos 34 mil dólares, a gente tem 1 bilhão de dólares para ser liquidado ainda. Ou seja, a gente ainda tem muito combustível para jogar o mercado para baixo, para fazer essa liquidação aqui. Isso causar o nosso flush ali no final, isso causar um movimento de queda ali, uma capitulação periódica, onde vem aquele sentimento de pânico dentro do mercado, onde as pessoas vendem sem pensar. Sempre essas regiões, elas constituem finais de pullback. Então a gente tem tudo para construir um pullback. Os dados estão me mostrando isso, a análise on-chain está me mostrando isso. Quando a gente olha para futuros, a gente vê que temos esse potencial para fazer essa liquidação. E quando a gente olha para price action também, mesmo que a gente tenha subido na data de ontem, constituído esse engolfo, olha só, ontem eu comentei com vocês que se a gente fizesse um engolfo de alta, a gente iria ter um MACD mostrando uma fraqueza dos vendedores. E realmente, no fechamento de ontem, a gente teve o MACD mostrando uma fraqueza dos vendedores. Só que na data de hoje, a gente abriu negativo. Isso daqui trouxe o MACD de volta para as zonas onde ele mostra a força dos vendedores. Aqui a gente está exatamente em um ponto-chave do mercado, tá? Se a gente romper o topo do candle anterior na data de hoje, se a gente romper os 38 mil dólares na data de hoje, as coisas vão mudar um pouco, tá? Mudar no sentido de que a gente não vai constituir um pullback dentro dessa região e a gente vai buscar a nossa próxima região para depois construir um novo pullback. Essa próxima região pode ser os 40 mil, pode ser os 42 mil dólares do Bitcoin, tá? Mas se a gente romper aqui os 38 mil dólares na data de hoje, sim, a gente vai ter mais uma pernada de alta aí que pode puxar até os 40, pode puxar até os 42 ou pode puxar até um pouco mais. Eu ainda continuo esperando o pullback, tá? Aqui, toda a minha análise, ela tá sendo colocada em jogo no sentido de se a gente romper esses 38 mil dólares, pode ser que realmente aquilo que eu falei com a minha esposa na data de ontem esteja certo, que eu esteja errado dentro da minha análise, que tem alguma coisa acontecendo que eu não estou vendo. E isso faz parte da vida de um analista, faz parte da vida de um investidor. Olha só, não existe nenhum setup que ele é 100% de assertividade. Não existe nenhum investidor, nenhum analista que acerta 100% dos tempos. Existem momentos que a gente erra sim. Só que uma coisa, esse investidor, ele tem que aprender, todos os investidores têm que aprender, que é, saiba reformular as suas teses enquanto é tempo. Você não pode ficar teimando com o mercado. Olha só, as pessoas que, quando a gente estava nos 15 mil dólares, esperava que fosse ter Bitcoin a 12, a 10, a 8, se elas ficaram teimando o ano inteiro com isso, que o mercado havia revertido, elas perderam 100% da movimentação que aconteceu nesse ano. O Bitcoin saiu de 15.500 e foi parar em 38 mil dólares. Então ela perdeu toda essa movimentação. Se essa pessoa tivesse revisitado a tese dela quando a gente estava nos 19 mil dólares, nos 20 mil dólares, ela ainda teria pego um pouco dessa pernada. Então o que eu quero dizer para você é que se a gente faz esse rompimento dos 38 mil dólares, é o momento de eu ser humilde e de eu entender que toda a minha tese de pullback
ela está errada e que o preço ele vai esticar mais um pouco. Se ele esticar mais um pouco, a gente vai precisar buscar novas regiões de formação de topo para que o mercado entregue um novo pullback. Então, eu não vou ficar teimando com o mercado, prefiro olhar, ver que eu errei na minha análise e construir uma nova tese, esquecer toda aquela tese que foi construída e fazer uma nova tese, beleza? Então toda a minha análise, ela tá bem em jogo aqui nesse patamar dos 38 mil dólares, tá? A gente fazendo um rompimento dessa região aqui, a gente vai ter o MACD mais uma vez fechando rosa, né? Não vermelho, se a gente romper ali na data de hoje, o MACD vai mostrar aqui um histograma menor do que o dia de ontem e rosa também. Então isso muda muito o jogo, onde a gente pode ter mais movimentações de alta. Porque a gente continua com divergência no RSI, só que o RSI ele já esfriou um pouco. Ou seja, o mercado ele tem espaço para fazer esse rompimento, buscar uma nova região e descaracterizar essa divergência. Existe um ativo que ele fez isso daqui, ó, e ele nos mostrou exatamente essa descaracterização de divergência. Se a gente olha para Solana, olha só, Solana ela sempre subiu ali, ela chegou em regiões de topo, a gente tem ali o RSI esfriando um pouco e depois ela dá mais uma pernada de alta mais forte que é suficiente para jogar o RSI um pouco mais para cima. Então veja que esses três topos aqui, eles não construíram divergência dentro do RSI. Esse daqui é o primeiro topo dentro de Solana que está constituindo divergência dentro do RSI. Então isso daqui pode acontecer exatamente com o Bitcoin, tá? Então, para a gente não ficar no pod aqui, tá? Eu não gosto muito disso. O mercado pode ir para cima, pode ir para baixo. Óbvio, Gui, que pode ir para cima, pode ir para baixo. Isso daí não me ajuda em nada aqui no meu dia. Mas o ponto é, como que você vai se preparar caso o mercado vá para cima? Como que você vai se preparar caso o mercado vá para baixo? E é isso que eu estou tentando te explicar aqui. Se o mercado romper os 38 mil dólares, eu mudo a minha tese. Eu mudo a tese no sentido de que a gente vai dar mais uma pernada de alta. Então, aquelas vendas, por exemplo, para realizar caixa, vale com que a gente faça uma recompra dentro dos 38 mil dólares para surfar a próxima pernada. E no próximo topo, você faz uma nova venda para realizar caixa e sempre trabalhe com stop de recompra. Se a gente continuar caindo, ótimo, qual que é o alvo da compra? Aonde você vai entrar com aquele caixa que você montou dentro dessa região? Eu estou sendo simplesmente estratégico nesse ponto. Estratégico no sentido de que, cara, se a minha tese estiver errada, o que você vai fazer? Se a minha tese estiver certa, o que você vai fazer? Algo que eu prego muito aqui com vocês no canal é exatamente como ser um estrategista. Se você é um investidor, você tem que ser um estrategista. Aqui não é simplesmente um jogo de futebol. Não é torcer para que o preço do ativo suba, não é torcer para que o preço do ativo caia. Não, cara. A gente tem várias ferramentas, a gente tem matemáticas ao nosso favor. Por que não ser pessoas estrategistas? Um investidor, ele deve ser estrategista. Porque senão, você vai estar contando com a sorte, cara. E se você contar com a sorte, você vai contar com o azar também. É fácil você jogar uma moeda pro alto e falar, Bitcoin vai subir, se cair cara, se cair coroa, ele vai cair. E isso é o que mais acontece. Eu vejo aqui pelos comentários, várias pessoas vêm aqui e falam, vai subir, você tá errado. Vai cair, você tá errado. Mas sem embasamento, sem dados, sem uma tese, cara, é simplesmente sorte o que você tá falando. E essa não é a maneira como o Gui Teles trabalha, tá? Essa não é a maneira como eu invisto o meu dinheiro. Meu dinheiro é extremamente precioso, tá? Eu respeito o meu dinheiro. Então, antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou usar dados e não vou usar o meu emocional. Como eu falei para você, na data de ontem eu senti muito FOMO, Fear of Missing Out, o sentimento mais difícil da gente controlar no jogo. Só que naquele momento que eu sei que o sentimento está aflorado, eu não tomo decisões. Então, por mais que eu tenha conversado com a minha esposa na data de ontem, eu não tomei decisão. Eu cheguei,
hoje de manhã com a cabeça mais fria, com um sentimento mais baixo e simplesmente planejei. Planejei a minha antitese. Planejei o que eu vou fazer se o mercado não for para o lado que eu estou esperando. O que eu vou fazer se a minha tese está errada, estiver errada, beleza? Então, eu simplesmente quis compartilhar isso daqui com vocês, como que eu estou olhando para o mercado ali. Se a gente romper os $38 mil, simplesmente essa tese do pullback, eu posso rasgar e jogar ela no lixo. E aí, simplesmente, eu vou buscar por novas regiões de formação de topo, beleza? Então é isso, tamo junto aqui no canal. Amanhã a gente ainda tem mais um vídeo aqui, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. A gente tem mais uma análise aí e a gente pode concretizar ainda mais essa nossa tese. Que ontem aconteceu um engolfo de alta, hoje a gente está analisando o mercado, o que aconteceu nesse engolfo. E caso amanhã a gente venha analisar e veja que a gente teve uma confirmação do engolfo de alta, esse é o momento de eu mudar a minha tese. Esse é o momento de eu entender que o mercado vai continuar subindo, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta no canal aqui amanhã. Valeu!